na sua coluna de hoje você fala sobre o Palmeiras. O Palmeiras vendeu o Gabriel Jesus para o Manchester City e com isso a receita dele disparou. O clube atingiu 325 milhões arrecadados. Conta pra gente, esse valor é no ano, né? 325 milhões arrecadados nesse ano, né? Como é que você está vendo a situação do Palmeiras, Capello? Isso, o Palmeiras tem um novo balancete. Nesse balancete ele vai de janeiro a agosto. De janeiro a agosto, o Palmeiras arrecadou 325 milhões de reais. Para a gente ter em mente, no ano passado inteiro, o Palmeiras teve 351 milhões. Ou seja, o Palmeiras chegou muito perto. Por quê? A venda do Gabriel Jesus fez muita diferença em agosto. Já caiu a primeira parcela paga pelo Manchester City e ainda vai entrar muito dinheiro. Lá no balancete você tem um item chamado créditos a receber. Tem 80 milhões ali que são relacionados ao Gabriel Jesus. Então o Palmeiras já assegurou que neste ano ele vai faturar 400 milhões de reais. É o maior valor da história do futebol brasileiro. Com mais 4 meses pela frente, a gente deve ter o primeiro clube a faturar $500 milhão em um ano. Agora, isso é impulsionado pela venda de jogador, né? Pela venda do Gabriel Jesus. E uma discussão que eu não vejo na imprensa, eu não tenho opinião formada sobre ela, mas eu gostaria de ler mais, de ouvir pessoas questionando, fazendo reportagem contra e a favor, é a atuação do presidente Paulo Nobre, quase como mecenas do clube, colocando o dinheiro do próprio bolso, fazendo empréstimos altos ao Palmeiras, com condições bem favoráveis. Inclusive, a informação que se tem é que ele já retirou boa parte desse dinheiro na venda do Gabriel Jesus. Ele já recuperou boa parte do que ele emprestou ao Palmeiras. Como é que você vê esse tipo de gestão, na sua opinião? Um dirigente que tira do bolso para colocar no clube. Você vê com bons olhos? Certamente não é o melhor dos caminhos. Eu só não chamaria de mecenato, porque mecenato é quando você dá o dinheiro e não pega de volta. O Paulo Nobre vai pegar de volta com uma taxa de juros mais baixa, condições mais favoráveis para o clube, porque a paixão dele falou muito alto, mas não é exatamente um mecenato. O fato é que não é o melhor dos modelos. O Flamengo hoje tem uma redução de dívida amparada numa boa gestão, é um caminho mais saudável. No caso do Paulo Nobre, ele colocou muito dinheiro para sanar o clube em 2013, quando ele chegou e estava uma situação caótica. Mas também, de qualquer maneira, a gente tem que lembrar que o Palmeiras tem muitas receitas diversificadas. Ele ganha muito com bilheteria de estádio, ele ganha muito com sócio-torcedor, com televisão, com patrocínio. Então, assim, não é que se o Paulo Nobre sair amanhã, o Palmeiras falhe. Não é essa a situação. O Palmeiras tem uma receita muito alta, mesmo sem considerar atletas. Eu lembro assim, de casos recentes da família Teixeira com o Santos, que colocava muito dinheiro, justamente quando parou de colocar dinheiro, que foi em 2002, e o Santos teve que recorrer à base e o time acabou campeão brasileiro. E aqui no Rio a gente tem um caso que não é familiar, mas é um caso empresarial, que era um torcedor do Fluminense numa empresa de convênio de seguro de saúde. Ele despejou muito dinheiro do Fluminense quando ele saiu, porque ficou contrariado com alguma coisa. O Fluminense teve que se reaprumar rapidamente e aparentemente conseguiu. Na verdade, o que o Rodrigo falou envolvendo o Flamengo me parece que é o melhor caminho do ponto de vista da administração. Agora, Rodrigo, eu acho que é prejudicial cada vez mais quando você tem a questão do Paulo Nobre, que toda a ação foi movida pela paixão. Mas o problema é o dirigente conseguir deixar a paixão num lado e agir racionalmente do outro. É por isso que tem, me parece que, até que eu gostaria de te ouvir, a questão do modelo de administração se torna cada vez mais viva. Administrar sem paixão e com a razão. Mas não é abolir a paixão, afinal de contas o sujeito está ali porque ele ama aquilo ali e aquilo provoca muita paixão, né? Mas dosar isso é muito complicado no perfil do dirigente brasileiro, não é não, Rodrigo? É muito complicado dosar. A gente viu a situação na semana passada do Paulo Nobre xingando o torcedor do Flamengo, o presidente do Flamengo xingando o torcedor do Palmeiras. Então, hoje os nossos dirigentes ainda são muito movidos por paixão. Isso não tem como negar. O caso do Palmeiras eu só acho que é um pouco diferente do Santos, do Fluminense e de outros clubes citados, porque o Palmeiras ganha muito dinheiro com fontes de receita que não vão desaparecer de uma hora para outra. Assim, o patrocinador pode sair, e é um só, isso é um risco, mas o estádio está lá, o estádio dá bastante dinheiro, o estádio tem uma gestão profissional. Então, assim, o Palmeiras eu acho que está um pouquinho diferente desses casos de dependência financeira de uma fonte só. Agora, Rodrigo, quando se fala de estádio, né, tem o estádio do Palmeiras, São Paulo tem lá o Morumbi, no caso do Rio de Janeiro, o Botafogo tem João, o Vasco tem São João, enfim. Mas tem um clube que eu acho que a preocupação
sobre o seu futuro aumenta cada vez mais, e esse clube tem um estádio, esperava-se que esse estádio fosse uma fonte de receita. Como é que você olha o futuro do Corinthians? O Corinthians adotou um modelo muito arriscado por um momento de economia em baixa e altamente dependente de resultados do futebol. É um modelo diferente do Palmeiras. O Palmeiras tem um modelo muito seguro, ou seja, ele entra no estádio dele, joga, pega a bilheteria, coloca debaixo do braço e vai embora. O Corinthians não, o Corinthians tem que pagar pela dívida do estádio, o Corinthians dedica toda a sua bilheteria para essa dívida, a economia não anda bem, então assim, o Corinthians ele errou no planejamento lá atrás quando ele decidiu assumir um risco tão grande. E você tem uma projeção segundo a qual o Corinthians vai demorar mais de 10 anos para pagar o estádio. Isso quer dizer ficar 10 anos sem a receita do estádio. E esse impacto é enorme, para você ter uma ideia. O Corinthians gera de receita de estádio, por exemplo, ele tinha, quando ele jogava no Pacaembu, por exemplo, 70 milhões de reais. Ele colocava para dentro da sua receita, para poder investir. E agora não. Agora, toda a receita que entra em Itaquera é usada para pagar o estádio. Como está muito distante, está muito difícil vender o nome. Pelo atual momento econômico. E se esperava quitar metade dessa dívida com o nome, isso não está chegando. A médio prazo, a vida do Corinthians vai ser complicada. Eu diria nos próximos 10 anos, Agora, isso que está acontecendo hoje, do presidente falar que está vendendo o jogador para sanear o clube, é possível, não sei se o Rodrigo acha que eu estou sendo catastrófico aqui, mas é possível que essa seja uma realidade do Corinthians na próxima década. Não sei se eu estou sendo muito pessimista, Rodrigo. Qual a sua visão? Não, o Corinthians, como ele errou na conta do estádio, ele ainda vai pagar por isso nos próximos anos. E o principal é que no futebol não interessa só quanto você ganha, interessa quanto os outros estão ganhando. Quando a gente vê um Palmeiras que vai faturar em 2016 500 milhões de reais e o Corinthians vai ficar com 250, 300 milhões, você já vê uma diferença considerável entre um e outro. Isso vai fazer diferença no campo. Não é esse o dado? 70 milhões, né? A menos de receita, né? O Corinthians está colocando. Exato. No seu... É muito dinheiro. A Arena então, Corinthians